Eu recebi um comentário aqui por e-mail, porque é um comentário comprido, né? Ficou muito longo. É da irmã Maria, Maria de Fátima, certo? Da irmã Maria de Fátima. Sobre o vídeo da irmã Rosimeire, isso, aquele sonho da irmã Rosimeire, que deu muito o que falar, né? Que quando eu postei deu muita polêmica, gerou muita polêmica e eu fiz até uma live para explicar algumas coisas, para falar minha opinião, falar um pouco da irmã Rosimeire. E a irmã Maria de Fátima enviou um comentário sobre esse vídeo da irmã Rosimeire, e esse comentário da irmã acabou virando um testemunho, porque ela nos contou que ela era católica, né? E praticamente ela testemunhou aqui como ela se tornou evangélica. E eu achei muito interessante, gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você quer ouvir, fique aí atento, tá? Tenha paciência, é comprido. Vai pegando logo uma xícara de café, uma xícara de chá, um copinho de suco, um biscoitinho, gente, porque é muito interessante, tá? É comprido, mas é muito interessante. Escute aí. Ela diz assim: eu assisti o testemunho da irmã Rose e a vi como a mesma, e vi como a mesma estava em angústia pela sua postura na sã doutrina e a pressão que ela estava sofrendo no seu casamento. Como a sua autoestima estava abalada, quase chegando ao ponto de ficar oprimida. Ela tomou a atitude certa e foi orar. O pai responde à oração dos seus filhos. E digo para quem ficar tentado a pensar, tape a boca e não ouse dizer que foi o diabo que falou com a nossa irmã. Vocês já sabem a sentença para quem atribui ao diabo uma obra que só o Espírito Santo faz. Gente, o nome disso é blasfêmia, viu? Que ela tá falando aqui. Olha, eu vou ter que ir comentando, não tem jeito, tá? Tem pessoas que dizem aqui no canal, eu gosto só que quando você narra e você não comenta, mas não tem jeito. Eu vou ter que comentar algumas coisas aqui até para vocês compreenderem melhor. Então, vamos lá. Ela diz: vocês já sabem a sentença, qual é a sentença para quem atribui ao diabo uma obra que só o Espírito Santo faz. Realmente o nome disso é blasfêmia, né? E para isso não tem perdão. Temos que tomar cuidado mesmo para não ficar falando que foi o diabo que fez uma coisa que foi o Espírito Santo que fez, tá bom? E aí ela continua. Pergunte-se, o diabo tem paz para dar? Não tem. Então cale-se. Depois de assistir esse vídeo, fui ver o primeiro vídeo que a produtora do canal fixou, ou seja, eu, né? E já entendi que grande seria a confusão. Pois é, irmão. Irmãos, grande foi a confusão. Quem não viu, veja lá. Testemunho da irmã Rosimeire, o sonho dela, e depois, muito anteriormente, onde ela colocou um vídeo, né, que eu postei aqui no meu canal, dela contando como ela começou a seguir a sã doutrina. Vamos lá. Então ela diz: já entendi que seria grande a confusão. Então vamos ver algumas coisas básicas das escrituras. Aí ela coloca aqui passagens para a gente ler. Romanos 14, 1, 23, 14, do 1 ao 23, Números 30, do 3 ao 13. Aí ela quer embasar a opinião dela nesses versículos, tá bom? Aí ela continua. Em todos esses textos, não está escrito que quem come legumes não julgue a seu irmão, que não come, e não julgue seu irmão que faz diferença entre dia e dia. Eu, porém, diria que faz diferença entre calça e saia. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Tenho algumas sequelas de uma doença mortal e que por Deus sobrevivi. Então peço que me perdoem quando eu perder o foco. Aí ela coloca mais uma passagem. Leiam 1 Coríntios 8, do 1 ao 13. E antes que penses que estou defendendo a irmã Rosimeire, porque faço parte de uma igreja de porta larga, te digo que estás totalmente enganado. Não corto o cabelo, ando de saia e vestidos midi. Trabalhei 25 anos na linha de frente do maior hospital universitário do meu estado. E do Senhor aprendi a fazer diferença entre o que é santo e o que é profano, entre o que convém e o que não convém, entre trajes coloquiais e vestes cerimoniais. E não foi a igreja que me ensinou e me doutrinou nesses costumes.
Eu fui assim para a igreja e batizada no Espírito Santo. Nossa, ela está dizendo, gente, que ela já veio para a igreja evangélica vestida como crente, né? Com ensinamento de doutrina. E já veio também batizada no Espírito Santo. Olha só que coisa interessante, né? Então, ela continua. Vou tentar passar uma pequena parte do meu testemunho pessoal. Eu era ministra leiga da Igreja Católica. Em abril de 87, eu fui para o Santíssimo da Igreja Católica. Deve ser uma posição de honra, né? Deve ser uma posição mais elevada lá. Eu não conheço, gente. Vocês conhecem? Então ela diz, em abril de 87 eu fui para o Santíssimo da Igreja Católica. Estava passando por uma crise terrível. Eu rezava 3 terços diários, ia na missa todos os dias e no sábado, nas quermesses, estava fritando frango, batata para fazer cestas básicas para os menos favorecidos e enchendo o cofre da Igreja Católica. O pároco era um dos melhores amigos dos meus pais. E nesse dia a que me referi, a angústia se tornou um nó na minha garganta. Eu não consegui rezar. Mas na minha mente eu fiz umas perguntas bem desaforadas para Deus. Tipo assim, se o Senhor é Deus, se o Senhor existe, fala comigo hoje, entendeu? Vou repetir, hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Eu já tenho certeza que o Senhor não existe, pois fé eu sei que tenho. Pode não ser grande, mas tenho. Por isso que desde criança te sirvo com todo o meu amor. Mas cheguei à conclusão que fui enganada. O Senhor não existe, não. Eu estou sozinha, mas se o Senhor existir, fale hoje. Nem lembro se fiz o sinal da cruz. Eu estava cheia de uma angustiante amargura e impotência, e com raiva também. Como alguém quer servir a Deus como eu, com toda fé e zelo sincero, podia estar vivendo numa situação dessa? Eita, ela devia estar vivendo uma situação bem difícil, né, irmãos? Eu acho que eu vou colocar um trechinho de um áudio dela aqui para vocês, no meio desse testemunho, que vai aumentar ainda mais, mas tudo bem. Mas é para vocês entenderem, tá bom? Aí ela continua, ela diz aqui que estava passando por uma situação muito difícil, muito complicada, né, que sob muita pressão, deixou ela muito estressada a ponto dela duvidar da existência de Deus. Preste atenção, o momento, o contexto em que ela estava vivendo, tá? Aí ela continua. Saí pela lateral da catedral. Então ela tinha acabado de fazer essa oração, chegando à conclusão de que Deus não existia e desafiando a Deus a falar com ela. E aí depois ela saiu, né, da catedral, aí ela diz, saí pela lateral da catedral, desci a Avenida Tiradentes, contornei o bosque e subi em direção da Avenida Operária. Entrei na Avenida Paissandu. Devia ter sido uns 15 minutos de caminhada. E então ouvi alguém chamar meu nome. Olhei e quem me chamava era uma moça, que eu achei muito bobona. Lembrei o nome dela. Carmen Boa Sorte. Gente, olha o nome da pessoa. Carmen Boa Sorte. Isso é um sobrenome interessante, né? Aí ela continua. Ela saía correndo do quintal dela, vindo para a rua me encontrar. Eu a conheci quando preenchia um formulário numa agência de emprego. Ela era atrapalhada, não sabia preencher direito esse formulário. E depois de me interpelar umas 3 vezes, acabei por preencher o formulário para ela. Por isso lembrei do nome. E me chamou a atenção um sobrenome curioso. Também chamou a minha atenção. Carmen Boa Sorte, né? Nunca tinha ouvido esse sobrenome, mas tudo bem. Aí ela continua. Fomos selecionadas. De novo encontrei ela na entrevista. Depois, no consultório médico admissional, de novo. Lá estava ela, de novo, aquela faladeira. Ela foi admitida para trabalhar na fábrica de noite, pois já tinha experiência em chão de fábrica. Eu não tinha. Fui admitida para trabalhar de dia e ganhava menos. Daí, quando eu saía, ela entrava e por umas 3 vezes ela me deu o endereço dela, dizendo, vai na minha casa, ela me convidava. Sempre joguei fora o papel com o endereço. Nesse dito dia,
né? Em que ela havia saindo da igreja, que havia feito essa oração desafiadora para Deus, e estava saindo da igreja, ela encontrou essa moça. Aí ela continua. Nesse dito dia, ela sai, né? Ela fala assim, nesse dito dia, né? Ela sai e começa a pedir 1000 desculpas, porque não podia me receber em casa. Olha só, gente, essa moça achava que a irmã Fátima, né, estava caminhando naquela rua para ir visitar ela, né? Como resposta ao convite dela. Aí ela fala assim, ela nem estava indo, né? Estava só saindo da igreja. Então ela continua. Eu deixei ela pensar que estava indo na casa dela. Ela pedia 1000 perdões, dizendo que estava fazendo não sei que não entendi. Achei que era algo como sendo uma promessa. Falei assim, vim só saber onde era, né? Que ela morava. Outro dia venho. Então ela andou comigo mais uns 100 metros e parou na frente de um salão semi-construído. Tijolos sem reboco. Olhei e vi uma tábua escrita com tinta, dizendo assim, Igreja Pentecostal, Cristo te chama. Levei um susto e perguntei, credo, você vai aí? Você é protestante? Até hoje, não lembro de ter entrado. Só me dei conta que estava lá dentro, encurralada pela parede. Carmen no meio e 2 mulheres de mãos erguidas para a frente, me impedindo de passar. Eu queria sair correndo, mas não consegui. Nem consegui achar a porta de saída. Foi um vexame. Porque aquele povo estava berrando. Eu pensava, eles pensam que Deus é surdo? Só pode. E ficou pior. Quando eles começaram a cantar, aquele nó de angústia desabou num tanque de lágrimas. Eu queria parar de chorar e não conseguia. Eu me perguntava, como é que entrei aqui? Pensava, daqui a pouco eles vão começar a matar galinha preta. Daí, um homem muito branco e magricela, vestido num terno que cabia 3 dele dentro, foi lá para frente, levantou a mão na minha direção e falou, mulher, meu anjo te tomou pela mão e te trouxe. E continuou, você não disse que se eu sou Deus, falasse contigo hoje? Hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Hoje. Você não disse, não tenho eu fé? Eu tenho fé, o Senhor é que não existe. Pois desde criança te sirvo com todo amor e devoção. Mulher, tu tens fé, mas não tem entendimento. A minha palavra você não conhece. Você conhece aquele Deus que está na tua parede. O teu preferido é aquele que você ganhou daquele rapaz, quando você estava noiva do teu marido. Na minha palavra está escrito, não terás e não farás e não te prostrarás. Tu tens um Deus que o homem criou, obra de um artista, que fica pendurado na parede. Renuncia aos seus ídolos e saberás que eu sou o Deus que te formou no ventre da tua mãe e te escolhi para ser a minha testemunha. Dentro de 3 dias vou te abrir uma grande porta de emprego. Vou curar tua mãe, vou curar teu pai. Perdoa a tua irmã e ande na minha palavra e pregue a minha palavra com verdade e saberás que eu sou o teu Deus. Meu coração se encheu de tanto gozo, saí correndo. Já localizei a porta de saída e dizendo tchau para Carmen. Cheguei em casa voando, fui direto para o meu quarto, juntei todos os meus santos e levei para a calçada e pus fogo neles. Foi um Deus nos acuda. Meus vizinhos, minha mãe, tudo em cima de mim e eu falando, gente, Deus é vivo, Ele fala, Ele está perto. Ele acabou de falar comigo. Foi uma loucura santa. Deus cumpriu tudinho o que Ele falou comigo ao vivo e a cores. Me deu emprego. Nesse dia tive uma experiência teofânica. Nem gosto de falar isso, pois ou gera inveja ou quem ouve fica pensando que você é alguma coisa, não sendo nada.
Ah, gente, aqui eu vou dar uma pausazinha, porque assim, como o testemunho é muito grande, né? Esse comentário da irmã Maria de Fátima foi muito comprido, muito longo. Aí ela enviou só uma parte em áudio, tá? Porque eu perguntei, eu fiquei curiosa. Quando ela enviou esse comentário aqui em áudio pra mim, ela falou sobre essa experiência teofânica que ela teve, né? De ouvir Deus falando com ela. Então eu fiquei curiosa e pedi ela que me enviasse pelo WhatsApp, né? Assim, que ela não escrevesse mais, é muito trabalhoso, mas que ela pelo menos enviasse por áudio. Então eu vou colocar o áudio para ela agora, para ela explicar. Aí é mais um caminhozinho que a gente vai percorrer, mas escute aí como é que foi essa experiência teofânica. E inclusive ela fala também sobre um contexto que ela estava vivendo quando ela viveu essa experiência aqui, tá? E aí a gente vai poder entender o que se passava na vida dela, nesse momento da vida dela. Escute aí. Irmã Ângela, quando eu cheguei em casa, foi aquele tumulto, né? E eu já fui direto pro meu quarto arrancando as minhas imagens e pondo para fora, e daí eu quis pegar da minha mãe também, e a minha mãe se levantou, e nós morávamos numa casa da Coapar, não tinha muro, e então era na calçada. Eu fui para a calçada, levei as minhas imagens e comecei a botar fogo. Aí a minha vizinha Iraci, os outros vizinhos, todos se juntaram, a turma lá do meu grupo, sabe? Da comunidade eclesial de base que mora mais do lado da minha casa. Falou, o que aconteceu? Aí eu comecei a explicar que Deus tinha falado comigo, que Ele é vivo e que nós estávamos fazendo tudo errado e que Ele não está longe não, Ele está bem perto. E eu comecei a falar, acabou de falar comigo, eu estou desempregada de novo, mãe, porque já era a terceira vez que eu ficava desempregada em menos de 2 meses. Eu era uma jovem separada do marido, bonita, sabe? E muito religiosa, muito honesta. Então, sempre, né, naquele tempo, não era que nem hoje, que a gente não. Se você entrar num emprego, você sofrer um assédio sexual, você pode denunciar, você pode reclamar. Então, eu recusava, dava a resposta que era devida e já recebia as contas. Eu tenho os registros na carteira de uma semana, registro de que trabalhei 3 dias, registro que eu trabalhei 1 mês. Era desse jeito, e eu estava nessa angústia. A luta era tremenda. Eu tinha me casado, fui enganada, não conhecia Jesus, casei com um rapaz que parecia tão bonzinho, tão respeitador, e aí ele se revelou um psicopata. Nós casamos, nosso namoro era mais por carta, né? Mais por carta, mais uma vez por mês ele vinha de São Paulo para cá. E insistia em casar rápido. Eu lutei o máximo que pude para protelar o casamento, mas não teve jeito. Ele era tão bonzinho, minha família amava ele, e eu ficava assim, me achando assim. Eu gostava dele, do respeito dele, tudo. Então eu vai falar, mas por quê? Mas tinha alguma coisa assim que me inquietava. Aí tá. Marcou, ele já chegou de surpresa, trouxe aliança, já foi fazendo ali, reunindo a família, fazendo uma festa de noivado e me deixou com a aliança no dedo. E voltou para São Paulo para arrumar as coisas pro casamento. E foi tudo muito rápido, casamos. Mas quando estava cortando o bolo de casamento, ele fez um vexame assim, ele teve um ataque assim de ciúme, de agressividade, assim, que me deixou assim chocada. E eu queria eu tirando o vestido de noiva, eu queria fugir. Eu queria arranjar algum lugar para fugir. Eu pensava em fugir para algum lugar, mas não me lembrava para onde que eu vou. E daí me veio a ideia de fugir para o sítio do meu tio, que morava em Borbônia. E aí eu precisava do apoio da minha mãe para fazer isso, né? E eu não tive esse apoio. E ela falou assim: você está assustada, ele está nervoso, enciumado. Isso não é nada. Que isso? E eu, por fim, né, boba que era,
não sabia que eu podia mudar de ideia e me recusar a ir embora para São Paulo. Se quiser que vá, eu não vou sair da minha casa. Casei, já arrependi de ter casado, não quero, não quero, tô assustada com você. Não, tonta. Parti para São Paulo com ele. A promessa da minha mãe era que o buquê de noiva era para entregar lá no Santuário da Aparecida. Então, nós já saímos daqui de Maringá, já indo direto para o Santuário da Aparecida. Aí lá deixei meu buquê e daí fomos para a casa que ele tinha preparado. Ele tinha preparado assim um palácio, ele era um artista da marcenaria. Minha casa era assim, uma casa de boneca, todos os móveis planejados, era tudo lindo. E por um tempo eu fiquei, sabe, achando que eu era uma princesa, mas logo começou, eu fui vendo que eu tinha entrado numa prisão. Ele era completamente louco, completamente enlouquecido de ciúme. O que passava na cabeça dele, ele começava a falar que era eu que tinha falado ou pensado. E eu tinha vez que ele me deixava de castigo, não me deixava dormir, deixava a luz acesa a noite inteira. Quando eu ia cochilando assim, ele me sacudia para me acordar, para me confessar que eu não gostava dele, que eu devia estar olhando para alguém. Foi um pesadelo, irmã, o meu casamento. Eu fiquei 2 anos e meio sofrendo cativeiro em São Paulo. Ele morava em Vila Alpina, em São Paulo. E um dia eu já comecei a aprender, sabendo que ia ficar encarcerada. Eu arranjei um jeito, eu peguei e coloquei sabão, enchi de sabão eu não sei, eu não lembro direito como é que foi que eu fiz, mas eu só sei que eu fiz. Ele achou que tinha passado a fechadura na porta, e isso eu já estava grávida, eu já estava grávida da minha primeira filha, já estava quase para nascer. Aí eu consegui, ele pensou que fechou, mas com o que eu tinha enfiado dentro eu tinha travado a fechadura. Ele virava assim e pensava que a fechadura tinha entrado, mas não tinha entrado. E daí quando ele saiu, eu saí atrás dele e eu fui escondida subindo atrás dele. E daí ele entrou no hospital psiquiátrico da Vila Alpina. Eu sabia, porque logo perto daquele hospital tinha uma igreja católica, e era lá que ele ia comigo, que ele me permitia ir. Eu sempre muito religiosa. Aí, então, eu sabia que ali era um hospital de louco. E daí, naquele dia que eu segui ele entrou lá dentro de lá, ficou lá umas 2 horas, e eu fiquei escondida atrás da árvore. Aí, quando eu vi que ele saiu, eu sabia que ele ia trabalhar, que era a hora dele ir trabalhar. Ele ia só voltar lá pelas 5h30, 6 horas. Aí, então, eu fiquei escondida, esperei ele sair, e daí eu entrei naquele lugar, no hospital, na recepção, me identifiquei, falei, olha, meu marido acabou de sair daqui, eu quero saber o que ele faz aqui. Ele ficou 2 horas aqui, ele foi atendido aqui. Meu marido é muito estranho, eu tenho vivido uma vida muito miserável, eu preciso saber. Aí a mulher me perguntou o nome dele, eu falei. Aí a mulher pegou e foi lá dentro, falou com a doutora, era a doutora, eu não sabia. Aí a doutora me recebeu e falou que ela tratava do seu Antônio já há anos, ele era paciente, e que nem sabia que ele era um homem casado, e me viu grávida, né? Eu falei, não, eu já sou casada. E aí ela pegou e falou assim, minha querida, cai fora, foge, faz o que você puder. O seu marido é psicopata. Naquele tempo eu não entendia nada de CID, essas coisas. Ela me falou lá, ela falou, o que você precisar de mim, eu te ajudo. Eu voltei para casa, né?
tranquei de novo, deixei ele, e aí quando ele chegou, eu continuei vivendo. Aí a minha filha nasceu, e eu tentando com a minha família para voltar para casa, mas ninguém me ajudava. Minha mãe e meu pai achavam que era eu que era muito voluntariosa, que eu não estava sendo uma mulher, uma boa dona de casa, que todo casamento tem problema. Ninguém me dava atenção. A minha cunhada, que morava aqui em Maringá, ela o marido dela tentou me prevenir, mas ela sentava no colo dele. Um dia ele me levou para almoçar na casa da irmã dele e do cunhado dele, e nós já estava noivo. E aí o Roberto queria, ele falou assim: ó, Maria, o Toninho, ele é um cara muito bom, ele tem um lado muito bom, mas ele tem um lado estranho, que aí a Santina, a mulher dele, que é irmã do meu marido, sentou no colo dele. Ai, amor, você também é estranho, amor. Que isso, amor? Você também, se eu vou contar os lados estranhos que você tem, amor. E ele olhava sério, assim, com cara de bravo para ela, sabe? E aquilo me chamou a atenção, mas passou. E essa mulher, eu falava, quando eu conseguia escapar e ligar, cobrar no orelhão para ela, eu falava o que eu estava passando. Ela não me ajudou, ninguém me ajudou. Aí, já naquele tempo, sabe, o Senhor começou a me ajudar. Eu via um ser celestial, de forma de um homem. Era como um homem, assim, com forma assim, que brilhava como uma lâmpada. Que em diversas vezes eu via aquele homem do meu lado, sabe? Quando ele vinha assim para cima de mim, ele ficava tomado por demônios e mais por loucura, e ele queria me matar. Ele tentou matar a nossa filha. A minha filha tem uma pequena cicatriz no olho. Ele sempre assim, como um acidente. Ele planejava fazer como se fosse acidente, sabe? Foi um acidente. E eu sabia que não, porque ele odiava a nossa filha. Então, desse pesadelo, eu só consegui escapar desse cativeiro quando eu já tinha ficado grávida da minha segunda filha. A minha segunda filha, quando ela estava com 9 meses, foi quando eu consegui escapar e voltar para Maringá. E foi nessa luta. Aí eu volto para Maringá, 2 filhas, ele perseguindo para sequestrar as nossas crianças, porque ele sabia que se ele pegasse as meninas, eu ficava refém na mão dele, né? Foi uma tribulação. E tentando arrumar emprego, volto para casa com 2 meninas doentes. As minhas filhas uma tinha bronquite asmática, outra tinha bronquite alérgica. E nós ficamos dormindo no colchão, no chão, no quarto da minha irmã caçula. Então, no primeiro mês, tudo bem, mas aí depois as minhas filhas davam muito trabalho, tossia muito, acordava, não deixava a minha irmã dormir. A minha irmã ficava muito brava, sabe? Ofendia os meus bebês, e isso foi me trazendo uma mágoa tão grande no meu coração. Eu fiquei irada no meu coração com a minha irmã, e tentando arranjar emprego, e acontecia esses assédios que eu te falei. Aí no dia que eu entrei lá na Igreja Católica, foi quando eu tinha arranjado o meu melhor emprego. Foi na Cocamar, numa fábrica de fiação de seda. E eu me dei muito bem. Eu entrei para trabalhar no chão de fábrica, não sabia nada. Foi ali que eu me candidatei, mas em pouco tempo eu comecei a exercer, a fazer análise da qualidade dos fios. Eu lia os manuais que vinha escrito em japonês ou chinês e em inglês. Aí eu comprei um dicionário e eu traduzia as palavras, e eu fui aprendendo como fazer a qualidade dos fios, definir a densidade de fios. Nesse meu trabalho ficou bem diferenciado. Eu comecei a ter eu fazia menos
trabalhava um trabalho menos pesado e fui começando a desenhar os gráficos para fazer a densidade dos fios, tudo. E eu achei, sabe, que dali eu ia subir. Só que o chefe da fábrica, ele veio para cima de mim. Foi 2 meses e meio de inferno fugindo desse homem. Aí, sabe, quando ele viu que não... Aí até a mulher dele, que eu não sabia, a mulher dele trabalhava na fábrica. Um dia eu comecei a tremer, que a mulher chegou perto de mim, sabe? Ela falou assim, eu sei que o Asseu tá de olho em você. Eu falei, nossa, senhora, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com seu marido, eu não tenho nada a ver com seu marido. Ela falou assim, deixa de ser boba, vai, boba, deixa de ser besta, eu tô noutra, pode ficar tranquila, se você não aceitar, ele vai fazer da sua vida um inferno, ainda vai acabar te mandando embora. Fica de boa. Aí passou um mecânico bonitão assim, aí eu quase caí das pernas, que eu vi o mecânico manda fazer beijinho assim para ela, e ela olhou pro lado assim e fez beijinho para ele. Ela era amante de um dos mecânicos da fábrica. E aquele homem me perseguindo, o marido dessa mulher me perseguindo. Aí depois eu acabei descobrindo que ela também não era a primeira esposa dele, não, era a segunda ou terceira, era uma coisa de louco. Era tudo a maior sujeirada. E eu falei para ele, olha, se o senhor quer meu trabalho, o senhor tá vendo aqueles papel higiênico lá no banheiro? Tinha um banheirão assim, tava cheio de papel higiênico, tudo caído. Eu falei assim, olha, tem um monte de mulher aí que se presta a isso que o senhor está me ofertando. Ele falou assim, mas você é tão inteligente, você é uma mulher inteligente, mas pelo amor de Deus, deixa de ser bobinha, eu vou fazer de você, de sua vida, uma princesa. Eu falei assim, se o senhor pode querer fazer alguém pode querer ser princesa para o senhor, mas se prestar a ser aquele papel higiênico que o senhor está vendo ali, eu não sou. Eu sou uma mulher você é separada, você tem 2 filhas. Eu falei, sou separada, mas eu não sou aqueles papel higiênico ali que o senhor está vendo ali, não, tá? Eu sirvo a Deus e o senhor faz favor. Se o senhor não continuar me atormentando, me enchendo o saco, me assediando, eu fui mandada embora. No dia seguinte, meu cartão tava lá não estava lá para bater. Eu tinha sido demitida. Aí eu procurei lá no departamento pessoal, falaram que era para mim, dali 3 dias ou 4 dias, voltar para receber. E eu saí de lá naquela angústia, eu cheguei lá na catedral, sabe? Sendo perseguida pelo ex-marido. Quando ele ficava no sanatório 1, 2 meses, quando saía, era aquele inferno de perseguição. Em casa, aquele inferno, as minhas filhas sempre doentes e não deixava a minha irmã dormir. Eu estava naquele desespero. Foi aí que eu fiz esses desaforos para Deus. Então, irmã, o Senhor cumpriu tudo o que ele me disse naquele momento. Eu era tão sem noção, irmã, que foi exatamente assim. Eu achava assim, que coisa de louco. Como que eu podia ter entrado ali naquele lugar dos protestantes? Até hoje eu não lembro, não me vejo entrando. Eu só me vi lá. Eu lembro da Carmen Faladeira me chamando, andando comigo, e eu entrando lá dentro. Aí, dali, no dia seguinte, eu saí, comecei na Avenida Brasil e fui entregando currículo. Passei na agência de emprego e eles me deram 3 endereços para emprego. Um era lá no final da Avenida Colombo, na Ilbras. É muito longe. A outra era lá no começo da Vila Colombo, já divisa com a cidade de Sarandi. Muito longe, mas uma era bem na Vila Operária, ficava uns 4 quilômetros da minha casa, da casa da minha mãe e do meu pai, dava perfeitamente para mim ir trabalhar de a pé.
Então eu peguei e fui só nesse endereço naquele dia, entreguei currículos para diversos lugares, mas nessa eu fui pela Cine. O Cine me deu a ficha, eu fui lá, aí eu preenchi tudo. E na Cocamar, o meu salário, já como eu estava fazendo um serviço diferenciado, eles tinham aumentado o meu salário. Eu nem tinha recebido ainda o salário com aumento, mas já tinham aumentado. E aí eu coloquei o salário que eu estava ganhando, que eu ia receber na minha rescisão, né? Naquele mês eu já ia receber o meu salário diferenciado, dava quase 2 salários mínimos. Eu peguei e coloquei o que eu ia passar a receber, se não tivesse sido mandado embora. Quando eu entreguei a ficha para a moça e ela colocou a minha ficha em cima de uma montanha de outras fichas que o Cine tinha encaminhado, eu fiquei arrasada. Eu desci aquelas escadas, assim, falei, meu Deus, como eu sou tonta, por que eu não coloquei salário a combinar, meu Deus, por que eu não coloquei salário para combinar? Oh, meu pai, eu tinha deixado o telefone de contato, o da vizinha, da Nilce, que morava perto da minha mãe. Poucos tinham telefone naquele tempo, né? Então a Nilce, o marido dela era um engenheiro, eles tinham uma boa situação financeira, e então ela me emprestava o telefone dela como de recado. Aí eu né, quando era dali 2 dias, eles falou que iam escolher a pessoa, né? Quando foi 10 horas da manhã, eu estava lá na porta da empresa, quando eu pus a mão no trinco, a gente entrava por ali para o departamento pessoal, subia o primeiro andar e daí era o departamento pessoal. Quando eu pus a mão no trinco, eu ouvi, foi aí que naquele tempo eu não saberia falar para você, agora eu sei que foi uma experiência teofânica, né? Eu ouvi por detrás de mim e acima de mim, mulher, é essa confiança que tendes em mim. Irmã, é uma voz, é uma voz incomparável, é uma voz tão linda, cheia assim de autoridade, de doçura, é uma voz incomparável, não tem. Ao som daquela voz eu saí correndo, desci, atravessei todinha a avenida, desci o viaduto e o meu coração parecia que ia sair pela boca. Quando eu comecei, eu andei acho que uns 2 quilômetros correndo. Quando eu cheguei ali mais ou menos, atravessei o viaduto, subi a Pneumar, parei no orelhão de frente da Pneumar e eu liguei para Nilce. Nilce, tem algum telefonema, algum recado para mim? Ela falou assim, faz uns 15, 10 minutos, um tal do seu Beto falou se você pode começar a trabalhar amanhã. Exatamente no instante que eu estava indo lá para me humilhar, para pedir para eles não jogar minha ficha, mas considerar a minha experiência, e eu trabalharia pelo mínimo que eles ofertassem, até por meio salário mínimo. Eu trabalharia, eu iria a pé, sabe? Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, assim, de forma teofânica, é algo assim glorioso, é demais, é uma coisa assim. Então, eu passei a amar o Senhor, eu passei a amar o Senhor assim, e fui, e voltei o caminho de volta. Naquela emoção, eu queria, sabe, chorando, eu queria, olha, quando foi na quadra, voltei para a quadra da empresa em que eu ia trabalhar no dia seguinte, e eu queria ir lá, sabe, agradecer, mas daí eu parei na esquina, respirei fundo e comecei a dar graças a Deus, agradecer a Maria também, tá? Porque era aquela confusão na minha mente. Eu entendo perfeitamente o que é ser um católico religioso, é só Jesus para ter misericórdia.
E foi assim, irmã, de outras experiências, eu tive mais experiência de ouvir a voz do Senhor, assim, sabe? Mas aí, de teofânica, dele falar, assim, desse jeito, como um trovão atrás de mim e acima da minha cabeça, foi só essa vez. Amém? Agora que você escutou um pouquinho da irmã Maria de Fátima falando por ela mesma o contexto que ela estava passando, né? O pano de fundo dessa experiência aqui, vamos continuar de onde ela parou, certo? Ela tinha acabado de ouvir a voz de Deus, acabado de ouvir o Senhor dizendo para ela jogar seus ídolos fora, dizendo em que contexto se encontrava o pai dela e a mãe dela, a mãe doente, o pai doente, né? Aí ela continua dizendo aqui como é que estava a família dela. Olha, minha mãe ia para uma cadeira de rodas, desenganada pelos médicos. Meu pai estava cardiopata e foi curado. E eu continuei sendo líder na minha SEB. SEB, gente, é na igreja católica, né? Acho que é como se fosse uma célula no meio cristão, né? Sendo na igreja católica. Deve ser eu não perguntei à irmã, né? Deve ser um encontro lá dos católicos, das católicas, aliás, né? De estudo ou de oração, enfim. Aí ela diz, mesmo depois de tendo acontecido tudo isso com ela, ela continuou sendo líder na igreja católica dela, né? Líder na SEB. Aí ela diz, eu abria a Bíblia aleatoriamente. Onde abria, lia. Quando estava lutando com minha mãe e meus vizinhos, que eram membros da minha SEB, peguei a Biblona Paulina e abri. Que alegria! Por acaso abriu em Deuteronômio 5, que é onde fala de imagens, né? Para você não fazer imagens de escultura, não adorar. Continuando. Dali para frente, lia correndo o livrinho da SEB, para poder pegar logo mais rápido a Bíblia. Tinha mais prazer na leitura da Bíblia agora, né? Do que no livrinho que é lá fabricado pela Igreja Católica. Continuando. Nas minhas reuniões, já ia logo dando testemunho e lendo e explicando Isaías 44, que também tinha me sido aberto aleatoriamente, por acaso. E Jesus começou a curar pessoas no meu grupo, ô glória. Daí, alguns me amavam, a maioria me odiava. Fui chamada 3 vezes na secretaria do pároco. Ele era amigo dos meus pais e, juntamente com minha tia, queriam me levar para um sanatório. Aí ela coloca um emojizinho aqui, uma carinha, né, rindo. E no dia 13 de 5 de 1987, eu fui batizada no Espírito Santo. Na cozinha, em frente ao fogão. Gente, Deus batizou ela dentro de casa, na cozinha da casa dela. Olha só que glória. Foi muita glória. Comprei uma Bíblia Ave Maria e em menos de 90 dias li a Bíblia todinha. Fui expulsa das... Fui expulsa da SEB. Gente, um pouquinho de paciência, tá? Permitam, tá, minha participação aqui, porque eu leio isso aqui, gente, tem umas partes que é engraçado mesmo, né? Então, ela diz, fui expulsa da SEB por estar escandalizando a fé da igreja, pregando coisas de protestantes. Me acusavam de ser protestante infiltrada na igreja católica. E teve famílias do meu grupo que abandonaram a igreja católica e foram para os protestantes. Perdão, irmãos. Eu fiquei brava com eles. Eu dizia, vocês deviam me ajudar a sarar a nossa igreja e não abandoná-la e não ir embora. Eu tinha lido a limpeza que o rei Josias tinha feito no templo. Pode ser o rei errado, a pessoa tá meio ruim. Ela diz, né? A pessoa aqui tá meio ruim depois da encefalite, né? Ela tá dizendo que ela pode ter errado o nome do rei, mas acho que é esse mesmo, o rei Josias, que fez uma limpeza no templo, né? Acho que deve estar em 2 Reis 23 e também nas crônicas. Eu tinha certeza que era isso que Deus estava fazendo. Ela coloca outro emojizinho rindo. Daí eu descobri a RCC. Deve ser outro núcleo lá da Igreja Católica. Entrei de cabeça. Começamos a nos reunir nos colégios. Mas o Espírito Santo dá dons aos homens. Pode crer. Deus dá dons aos homens e me usou em algumas ocasiões em dom de interpretação de línguas. E antes que pense que tenho esses dons, já vou logo dizendo que não tenho esses dons. Naquele tempo, o Pai me dava discernimento de espíritos. E no exercício desses dons, não dei outra,
Acabei sendo expulsa também da RCC. Um dia eu peguei um seminarista pela camisa, porque discerni a sexualidade dele. Não se pode falar mais o nome, né? Mas vocês entenderam de quem eu estou querendo falar. Ele estava orando por um grupo de senhoras idosas do apostolado, que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. E aquelas vozinhas choravam muito querendo ser batizadas com o Espírito Santo, achando que Deus as rejeitava, porque elas não conseguiam ser batizadas. O seminarista orava, e eu o repreendia. Aí ela coloca um kkk, né? Começa a rir aqui. Não sabia ainda por quê, mas estava o tempo todo repreendendo ele. Quando veio o discernimento, gente, que saudade do primeiro amor. Eu era completamente doida. Quando veio o discernimento, peguei o seminarista pelo colarinho e o sentei na cadeira. E quem não estava orando só me observava. Assim que o sujeito ficou paralisado na cadeira e parado, o Espírito Santo selou aquelas senhorinhas. Nossa! Depois de um certo tempo, passou uma reportagem na TV da cidade, o padre reclamando que mais de 30 senhoras do apostolado foram para os protestantes. Sofri muitas ameaças e afrontas. Uma das vezes quase fui espancada gravemente. Gente, eu fui salva por anjos, pois até hoje eu não sei dizer como escapei daquela turba. Pois eu me levantei e disse: não é Maria que está profetizando, é demônio. Falei tudo isso para chegar nisso aqui, pois foi nesse contexto que aprendi essas coisas da doutrina de usos e costumes. Então, gente, agora ela vai falar um pouco de usos e costumes, mas entenda, ela deu o testemunho dela todo até aqui para mostrar pra gente que era Deus que estava trabalhando na vida dela, entenderam? Mesmo ela estando na Igreja Católica, sendo salva na Igreja Católica e permanecendo na Igreja Católica depois de que Deus a chamou, que Deus se revelou para ela, Deus continuou ensinando a ela, entendeu? Então ela está querendo dizer aqui que era Deus que estava falando com ela. Então ela está dizendo que tem algum discernimento sobre essa questão de usos e costumes, porque é com esse conhecimento e esse discernimento que ela vai opinar sobre a questão da irmã, o vídeo da irmã Rose, sobre usos e costumes, tá? Ela continua. O pai me abriu a porta de emprego. Com 20 dias efetivada na vaga, fui promovida para chefe do departamento. Que luta! A inveja é terrível. Mas eu tinha uma fonte de alegria dentro de mim. Peguei meu primeiro salário, queria ficar linda para Jesus. Fui no salão, fiz um corte de cabelo, escova e ganhei uma maquiagem leve. Meu lugar secreto de oração era no WC, né? Banheiro. Lembra do dom de interpretação de línguas? Pois é. Fui agradecer e falava: Pai, olha como estou linda, te amo. E as línguas estranhas fluíam e me davam interpretação. E a interpretação era: filha, o que você pode fazer para acrescentar a beleza natural que te fiz? Você é minha obra-prima. A partir daí, foi-se embora o desejo de fazer escova, maquiagem, batom. E eu não saía para fora de casa se não passasse pelo menos um batom. Um dia eu fui no banco. Estava com muita pressa e estavam fazendo alguma coisa na calçada. Acho que era tubulação. Eu tive que passar beirando a rua. Um infeliz de um ciclista passou por mim e, ao passar por mim, passou a mão no meu bumbum. Eu fiquei tão irada, corri para derrubar ele. Eu queria matá-lo. Não consegui alcançá-lo. Eu estava tão enjoada e tão irada que pedi para Deus matar ele. Aquela ira passou no momento que aquela doce voz me disse: filha, olha para a vitrine.
Veja o que o ciclista vê. Olhei e a ira se transformou em profunda vergonha e arrependimento. Eu vi meu reflexo na vitrine do banco. Eu sempre vestia calça jeans bem justa. Eu gostava de camisão, mas nesse dia eu estava com uma camiseta normal. Sou neta de um homem negro. Minha avó era loira de olhos azuis. Queria ter herdado os olhos azuis da minha vozinha, mas não. Herdei foi o glúteo da mulata. Meu pai era muito branco, puxei a cor da pele de meu pai. Eu estava com 25 anos e não era nada feia. A região pélvica, que é essa aqui da frente, né, gente, estava exposta, né? E com certeza devia estar muito em evidência, já que a calça dela, ela disse que era muito apertada, né? Aí ela fala: foi-se o gosto por calças. Mas eu só tinha um conjunto azul claro, de saia e blusa de algodão. E daí, esse conjunto se tornou a minha roupa preferida. Nós estávamos no final de junho, estava muito frio e tínhamos uma vigília na catedral. Quando fui me vestir, notei que minha blusa e a saia estavam com as costuras esgarçando, frouxas. Então eu já entendi. E fiquei muito brava com a minha irmãzinha adolescente, porque ela estava bem gordinha e foi ela que usou a minha roupa escondido. Por isso que ficou frouxa. Então eu a ofendi profundamente. Chamei ela de gorda com muita raiva. No mesmo momento me arrependi, pedi perdão. Minha irmã chorava e chorava, e eu chorava também. Depois minha irmã se acalmou, me perdoou, mas eu não me perdoava. Eu estava muito triste com minha maldade, por aquele rompante de raiva, por ter tirado lágrimas da minha irmã. Eu falava: Pai, me perdoa por ser esse ser tão mau. Eu estou tão arrependida, me perdoa. Eu me fechei no quarto, me ajoelhei, pus a boca no chão e clamava: me perdoa, me perdoa. Voltei a sentir a glória do Senhor sobre mim. Mas eu queria ser castigada. Um castigo que fosse assim bem grande. Minha mente de religiosa estava em ação. Então eu achava que eu tinha que pagar pelo meu pecado. E então, como eu estava muito frio e íamos passar a madrugada em oração na RCC, eu dei uma arrumada onde estava mais visível a costura esgarçada e vesti meu conjunto de saia e blusa de algodão. Não vesti meia, usei uma sandália. Não vesti meu casaco. E fomos para a vigília. Quando chegamos no ponto de ônibus, os demais que iam com a gente ficaram incomodados. Você vai assim? Nesse frio? Cadê seu casaco? Sem agasalho nenhum? Você vai virar picolé. Todos estavam agasalhados, com touca, cachecol e botas. E eu no meu conjuntinho de algodão de verão, bem composto, mas totalmente fora para aquele dia. Eu respondi sinceramente, e era pura verdade. E muito estranhamente, eu não estava sentindo frio algum. Gente, pelo que eu tô entendendo aqui, ela estava tão arrependida pelo que ela fez com a irmã dela, né, por ter ofendido a irmã dela por causa que ela afrouxou a roupa dela, que ela não se agasalhou, saiu numa noite de frio, não agasalhada, para sentir frio, para se punir pelo que ela tinha feito, né? Só que, estranhamente, ela diz aqui que não estava sentindo frio algum no ponto de ônibus. Aí ela continua. Perdão, minha garganta tá falhando. Passava um vento frio que cantava, mas pelas minhas pernas o vento era quentinho. O ônibus chegou. Entramos. Deixei de ser o alvo da conversa e pensava: aqui no ônibus também está quente,
mas lá na catedral é muito frio. Vou rachar de frio, de bater o queixo. Eu mereço. Olha só, ela estava querendo se punir mesmo, né? Sentindo frio. Então, lá pelas tantas, na catedral, fomos liberados para cada um ir ficar a sós com Deus. Aí eu já estava desanimada. Nada de provar o castigo, pois continuava quentinha e confortável, e estava adorando e falando em línguas espirituais. E então foi-me dado a interpretação das línguas. Filha, no momento que te arrependes, eu te perdoei. Lá na cruz eu paguei o preço. Eu já sofri o teu castigo, e agrado-me que minha noiva se vista assim. A partir desse dia, passei a comprar saias bem compostas. É desnecessário dizer, né, que a pessoa que crê em Deus, que quer agradar a Deus, tem que vestir esse tipo de vestuário, né? Ela deixa isso aqui escrito. Ela dizendo assim, desnecessário dizer, né, que a crente tem que se vestir assim. E mesmo ela se sentindo culpada, Deus deu a interpretação de línguas para ela e falou com ela. Olha que coisa maravilhosa, gente, a experiência dessa mulher. Continuando. De modo que, em pouco tempo, eu passei a ter o biotipo de uma mulher crente, sem ser evangélica, né? Algumas vezes, ela está falando aqui que ela aprendeu com Deus, estando na igreja católica, aprendeu a se vestir como uma cristã. Olha que interessante. De modo que em pouco tempo eu passei a ter o biotipo de uma mulher crente. Isso quer dizer que se você visse ela na rua, você ia achar que ela era crente, né? Sendo ela católica. Continuando. Algumas vezes até me cumprimentavam, como os crentes fazem, e eu não sabia como responder. Apenas dava um sorriso e dizia, amém, toda sem jeito. Então essa foi minha conversão aos usos e costumes da dita sã doutrina. Concluindo minha interpretação das experiências da irmã Rosimeire, com base nas escrituras e com a testificação do Espírito Santo no meu espírito, a irmã Rose teve experiências legítimas de Deus no seu primeiro vídeo. O pai se agrada do perfil de sua noiva trajada com pudor e modéstia. Nossa, aqui ela disse que tá cansada, né? Realmente já tá longo. Mas já tá terminando, gente. Só um pouquinho, tá bom? Ela diz, puxa, eu tô cansada. Continuando. Mulheres de Deus, prestem atenção. A palavra de Deus, onde ela diz, quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, né? Tá em Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 9 ao 10. Temperantes e fiéis em tudo, mulheres temperantes e fiéis em tudo, porque assim se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. 1 Pedro 3, 1 ao 5. E lá tem um verso que fala assim, especificamente. Eu nem pensava em fazer esse comentário. Melhor, documentário, né? Ela tá chamando o comentário dela de documentário. Realmente, minha irmã, é comprido, mas é maravilhoso, viu? Que fala da mulher virtuosa de Provérbios 31, 22. A mulher virtuosa faz para si cobertas de linho fino. E isso nos fala de andar em justiça. Isso nos remete ao mesmo conselho de Timóteo e de Pedro. Parece que não fala nada da onda de plásticas de botox, né? Tivemos um culto de mulheres nesse sábado sobre saúde mental com uma psicóloga cristã e ela leu Provérbios 31. Prestem atenção no estado emocional e espiritual dessa serva do Senhor. Pelo amor de Deus, meus irmãos, amemos, não de lábios, mas de coração. Desejosos que cada um dos nossos amados irmãos sejam livres de todo o embaraço para servir ao Senhor e correr a carreira da fé. Acho que é Hebreus 12 ou 13. Tô exausta. A palavra nos diz, no Velho Testamento, que a mulher não pode fazer votos se o seu pai ou o seu marido não consentir. Isso é verdade, gente. Tá lá em Levítico, se não me engano. Ou Números, acho que é Números. A diferença entre a mulher casada e da mulher que escolhe ficar solteira ou viúva, consagrando-se ao Senhor. A mulher casada tem que cuidar em agradar o seu marido, mas a solteira ou a viúva que se consagra ao Senhor faz melhor escolha. E foi isso que o pai falou a essa amada irmã na sua segunda experiência.
Agora, se teu marido tem uma vida inteiramente consagrada ao Senhor, e se ele se agrada que assim também você viva, uma vida de inteira consagração, glória a Deus. E pelo amor de Deus, meus irmãos, sejamos temperados, equilibrados, nem salgados demais, nem insosso. Porque será que está dito, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o haveis de temperar? Tende sal em vós mesmo, e guardai a paz uns com os outros. Marcos 9,50. Meus irmãos, nesses tantos anos na linha de frente de pronto-socorro, quantas palavras injuriosas e humilhantes ouvi sobre santas do Senhor que foram acometidas por acidentes, que sofreram repentinamente um AVC ou infartaram, que poderiam ter suas partes íntimas higienicamente podadas. Não estou falando das tais fotodepilação que se praticam. Os pelos nos foram dados para preservar a temperatura ideal da genitália. Temos que ter equilíbrio e a depilação das axilas. Você faz a depilação da axila para se exibir ou para evitar o odor fétido? Você cuida de sua saúde bucal, escovando seus dentes para se exibir ou por limpeza higiênica? Meus irmãos, tende sal em vós mesmos na medida justa. E com certeza acredito que a irmã Rose vai acessar esse comentário. Digo a ti, minha amada irmã, tem uma foto sua vestida toda de preto que evidencia que a região pélvica não está devidamente coberta. Vigie nessa liberdade que o Altíssimo tem te dado. Não ultrapasse o prumo de Deus. E as irmãs que exercem ministério no altar, orando, louvando, vigiem. Leiam sobre as vestimentas sacerdotais. Os sacerdotes do Antigo Testamento faziam diferença entre as vestes cerimoniais com que ofereciam o sacrifício e as vestes que usavam para sair ao átrio. Isso nos fala de fazer diferença entre vestes santas e vestes coloquiais. O que ela está querendo dizer aqui, gente, é que a gente, pelo menos, tem que tomar mais cuidado, né? Quem serve a Deus no altar. A gente já falou sobre isso aqui no canal, quem tá lá em evidência, todo mundo tá olhando para você, aí que você tem que vigiar mesmo, né? Porque quem tem que aparecer é a palavra de Deus, não é a pessoa. Então a irmã tá falando disso, que quem é sacerdote, quem foi chamado para liderar, quem foi chamado para estar na frente, tem que vigiar mais ainda com essas questões. Concluindo, e finalmente estamos terminando, depois que o Senhor terminou de fazer o que ele tinha comigo no catolicismo romano, eu fui lá na igreja onde o Senhor falara comigo e lá fui batizada com meus pais e meus irmãos. Batizada nas águas, né? Porque no espírito ela já era. Fiquei anos lá. Depois meu pai foi visitar a presbiteriana renovada e nos levou para lá e se tornou um presbítero fiel. Faleceu em 2011. Então minha mãe passou a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus, mais próxima da nossa casa. E eu fui com ela. Mas em setembro de 2016 eu tive uma experiência espiritual com a palavra do Salmo 74. Estávamos envolvidas na organização de nosso congresso de mulheres e fui vendo a crescente degradação de valores em nosso meio. Depois da pandemia, minha mãe, já muito idosa, não frequenta mais os cultos. E então eu me tornei membro da Igreja Batista da minha cidade. Gente, ela saiu da Assembleia de Deus, né? Depois de começar a ver a degradação dos valores. Nossa, e foi para a Igreja Batista da cidade dela. E aí ela termina dizendo: pois prefiro andar com quem nunca foi inteiramente instruído no conselho do Senhor, a andar com os que foram inteiramente instruídos e agora estão voltando para trás. Misericórdia. Gente, que frase pesada ela usou agora no final desse comentário, né? Ela prefere andar com os batistas, que ela diz que nunca foram inteiramente instruídos na doutrina do Senhor, nessa doutrina, né? Realmente pensando assim, se eles não foram totalmente instruídos, eles não serão severamente cobrados, porque Deus não pediu isso deles. No entanto, ela fala daqueles a quem o Senhor deu uma total instrução de como se vestir, como se portar, e agora estão voltando para trás. Desses sim o Senhor pode cobrar com mais severidade, porque ele deu a revelação de como ele quer que eles andem.
E aqui, irmãos, termina esse comentário, ou melhor, como ela mesma falou, né? Esse documentário da vida dela, da irmã Maria de Fátima, tá certo? E aí, gente, que coisa incrível que Deus fez na vida dessa mulher, salvando-a, tirando da Igreja Católica e usando-a para salvar sua família e muitas pessoas, né, que também estavam lá. Gente, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Então, fiquem com um comentário aqui da irmã Maria de Fátima. E vou sair agora, vou tomar uma aguazinha, né? Deus é maravilhoso, gente. Deus faz milagres, Deus faz essas coisas. E muito mais, né, que a gente não tá vendo Deus fazer, Deus está fazendo na vida de outras pessoas por aí, pessoas que não têm a oportunidade de dar seu testemunho, mas aqui nesse canal é para isso mesmo. Foi um testemunho cumprido? Foi. Um comentário cumprido? Foi. Mas isso aqui, gente, é uma prova, é uma pequena amostra do que Deus faz na vida de muitas pessoas aí, a gente não fica sabendo. Tá certo? Essas coisas maravilhosas aqui Deus faz. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Para quem não sabe de que testemunho ela está comentando, que testemunho ela está falando, eu vou deixar no link aqui da descrição desse canal, os dois links dos dois testemunhos da irmã Rosimeire, o anterior e o posterior, tá certo? Que gerou toda essa discussão, toda essa polêmica e muitos comentários. Amém? Fica com Deus em nome de Jesus, não esquece, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Deixa o seu like aí para ajudar o nosso canal, não custa nada. Torne-se membro do nosso canal, é baratinho. Tem vídeos só para os membros desse canal, tá bom? Nos ajude. E não esqueça de ativar o sininho para você receber mais vídeos como esse. Fica com Deus em nome de Jesus, a paz.